Esse é o nosso Gay Talese. Exatamente. Ele é o Gay Talese brasileiro. Ele escreve como ninguém, uma leitura muito bacana. Investiga Tem habilidade. Ele investiga e ele faz aquele famoso jornalismo literário. Show. Que é o quê? Você compra esse livro e, em cima dos fatos, ele adapta diálogos, tal, e não sei o quê. Muito boa a leitura. Muito obrigado. Do seu livro. Muito boa. Esse livro aqui, ó, da Matsunaga, ele gentilmente esteve aqui. Sim. Recente? Quando saiu a série. Sim. No E aí eu Netflix. falei, quando você for lançar o livro, vamos lá bater um papo sobre a Elise Matsunaga, que é o livro Aí que sim. saiu agora e você já pode comprar, você que acompanhou a série aí, saiu uma série, não sei se é Netflix ou Netflix. Saiu Netflix. essa série da Elise e você já pode comprar esse livro agora pela Amazon. Sim, tá em todo lugar. Isso, você entra lá, põe Elise Matsunaga, ou então você coloca Ulysses Campbell, que é o autor do livro. Fala, Tá em Ulisses, todas tudo as bem? livrarias. Todas as livrarias virtuais, se bem que não. Sim. Tem que Qual é a explicar editora? hoje em dia pra molecada, Sim, ó, isso é um livro. É uma coisa que Sim. você vai, Antiga. muito antiga. E tem páginas assim, ó. É, físicas. Não é Miguel. Físicas. São coisas assim que você vai lendo e é muito gostoso fazer. Isso é um hábito muito bom. E tem uns lugares onde vendem isso aqui. Tem as fotos no final também. Sim, sim. Me fala uma coisa. O que nós vamos falar? Vamos Você a Suzane, né? É, O que você quer falar? Pega, acho que Eu queria fazer duas observações, se me permite. Que é a terceira vez que eu venho aqui e os haters assistem, comentam. Eles já disseram que eu venho aqui mais do que o Marinho. Eu queria fazer essa observação. E hoje é sexta, hein? Mas é verdade. Na verdade, são três. A sexta-feira segunda tá observação Check nós. é um amigo meu que, aliás, se eu não mandar esse beijo pra Kaline, ela saiu, né? Achei que ela fosse encontrar ela aqui. Ele mandou um beijo pra ela no pescoço. Entendi. Felipe Valim. Felipe Vale. Sonhado. Pode deixar. Claro, já tinha até anotado. E a terceira coisa que eu queria dizer é que eu não sei como são os endereços no Japão, mas em Brasília também não tem avenida. É asa. Não tem esquina. Quadra, QI, quadra, SQN. Mas, então- eu morei lá na SQN 210, bloco J. por Mas em Brasília Que é, 11 conjunto 12. quase como um cemitério. Cemitério é assim exemplo. também. Sim. Cemitério Você é acha mais ou menos pelo Brasília. É estacionamento. Alguns cemitérios têm avenida, né? O cemitério da Consolação tem ruas. né? Tem ruas. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Dito isso, Primeira pergunta que eu ia fazer pra você, Ulisses, é o que você achou do filme, dos dois filmes, né? Que é a visão dela e a visão do irmão Cravinho. O que você achou do filme? Quais são as semelhanças e quais são o que você achou que poderia ter no filme? Então, antes de eu dizer o que eu achei do filme, eu queria só deixar uma coisa um pouco clara, que é o seguinte. Não se compara um livro com um filme, né? Porque são produtos bem diferentes. O livro ele é um universo muito maior, Mais rico. do que o filme, exatamente. Agora, eu assisti os dois filmes. Eu conversei muito com o diretor na época que ele estava produzindo, dirigindo o filme. Eu acho que eles fizeram uma escolha errada em dividir os dois filmes para responder a seguinte pergunta: quem manipulou quem? De quem foi a ideia de matar os pais da Suzane? Porque, como o próprio Emílio falou, estava na introdução lá, mas quem matou? Assim, os dois, é muito claro que a Suzane é mandante e o Christian e o Daniel são os executores. Isso é muito claro. E eles são réus confessos, os três. Então não existe essa dúvida de quem matou. E eu não acho que é importante saber quem manipulou quem. Isso, para mim, depois que tu tem um crime que fica definido quem matou e quem executou, discutir quem manipulou quem, para mim, acaba sendo vazio. Agora, em relação aos filmes, eu acho que eles acabaram desperdiçando. O filme ele é baseado nos autos do processo e ele vai até o julgamento, né? Até a sentença. É o depoimento deles, encenam o depoimento deles. E eu acho que eles desperdiçaram muita coisa que ficou de fora, que são coisas importantes para a gente saber quem é a Suzane. Porque o livro crava que a Suzane ela é autora. Então, o título diz que ela é manipuladora. E a Suzane ela tem o diagnóstico de manipuladora nos diagnósticos dos psicólogos dentro da cadeia.
Não sou eu que digo que ela é manipuladora. Os psicólogos conversaram com ela, ela fez aquele teste de Rorschach e chegaram a essa conclusão. O Daniel e o Christian também fizeram o mesmo teste e eles, inclusive, se mostraram arrependidos. Esse teste funciona bem? Cara, funciona. Eu fiquei assustado. Eu não acreditava. Porque no início da minha pesquisa, eu perguntava por que o Daniel e o Christian que mataram, que têm as mãos sujas de sangue, pegaram uma pena mais ou menos igual à da Suzane, os três pegaram quase 40 anos de cadeia. Por que o Daniel e o Christian já estão soltos? Na época que eu estava pesquisando, eles estavam soltos, e a Suzane não. Aí disseram, porque ela não consegue bom êxito no teste de Rorschach. Tem uma coisa incrível, a Suzane, ela nunca demonstrou arrependimento. Nunca. Por exemplo, o que o filme deixa de fora? A cena famosa do enterro em que ela tá com a... Que ela chora, que ela tá com a barriga de fora. Logo depois daquele enterro, ela faz uma festa para comemorar os 19 anos, que é num sábado, ela faz um churrasco. A delegada Cíntia Tucunduva, que conduziu as investigações, ela bate na porta da mansão no sábado. O enterro foi de manhã. Ela bateu no sábado para coletar provas novas. Ela conta que a Suzane abriu a porta vestindo biquíni de 2 peças e conduziu, pediu para baixar o som para a equipe da delegada entrar. E a delegada conta que ela mostrava a mansão como se fosse um guia de turismo. Ela dizia, olha, aqui é uma cena de crime. Aí ela levantava o braço lá nos quadros, olha, meus pais morreram nessa cama. Aí o teto está sujo de sangue. E a delegada ficou assustada com esse perfil frio. Ela não se comportou em nenhum momento como se tivesse perdido os pais de maneira violenta, porque até então ela não tinha confessado nada. E o Daniel, por sua vez, que é mostrado no filme num dos filmes como o idealizador do crime, ele demonstra arrependimento logo depois do crime. Assim que ele acaba de espancar o Manfred, a dona Marisa demora para morrer, demora mais que o marido. Aí ele olha o cadáver lá na cama, ele começa a fazer carinho nele. Nossa. E começa a dizer, desculpa, pelo amor de Deus, o que é que eu fiz? Ou seja, ele imediatamente demonstra arrependimento. Se arrepende, né? Na reconstituição, que também o filme ignora, fica muito claro o papel de cada um, o perfil psicológico de cada um. A Suzane, ela está o tempo todo fria, ela trata do crime como se ela não tivesse participado dele. Enquanto o Daniel, ele não conseguiu fazer reconstituição, ele teve uma síncope lá, ele começou a chorar, tiveram que parar várias vezes porque ele não conseguia ficar de pé. O Christian tremia tanto também, suava, que ele não conseguia nem falar. Então ali você vê, e o filme ele ignora isso, ele acabou uma escolha artística, acho que eles fizeram, de investir em quem manipulou quem. O diretor na época, eu não sei agora se foi o diretor, se foi o produtor, me falou que eles se basearam numa série da Netflix que se chama The Affair, que ele tem muito isso, assim, a versão de cada um, mas ele não repete o filme, o capítulo inteiro, é mostrado logo em seguida. Ulisses, o que você achou do último desdobramento aí da Suzane anunciando que vai fazer faculdade de farmácia? Você acha que ela tem, de fato, alguma chance de reabilitação, que ela possa, de fato, exercer a profissão? Ou é um caso perdido e uma forma dela, talvez, procurar uma alternativa diante dessa situação irreversível dela? É uma pergunta interessante. Assim, tem o nosso Código Penal, a Lei de Execução Penal, ela permite que o preso se ressocialize, né? Isso é uma forma dela se ressocializar. É porque a Suzane é famosa, mas tem muitos outros criminosos que fizeram, inclusive, coisas piores do que ela, que estão frequentando a faculdade. O próprio livro da Suzane traz a história do Juliano, que é o rapaz que era um garoto de programa que matou um cliente, um senhor, e ele estava fazendo faculdade e tal. Assim, agora falando especificamente da Suzane, tem uma coisa muito curiosa, que ela escolheu o mesmo curso que o irmão dela se formou. O irmão dela se tornou um farmacêutico, um biomédico. Ele muito competente, inclusive muito talentoso. Então eu vejo essa escolha da Suzane como uma espécie de reaproximação do irmão, que é uma coisa que ela tenta fazer desde que ela foi presa. Como ele tá, o irmão? Porque saiu uma notícia faz tempo. Você lembra que ele teve um surto? Tava meio drogado, né? Pegaram ele pulou dentro de um estabelecimento, Sim. a polícia foi atrás. Como é que tá o estado O dele? livro, ele esclarece isso aí. Ele não é um drogado, ele nunca esteve na Cracolândia, como vem veiculado. Aquilo ali, ele marcou, 10 anos depois, ele marcou o encontro com a irmã. Ele ia encontrar a irmã na cidade de Angatuba,
Tá. Só que aí no caminho, na estrada, ele não suportou o peso psicológico desse encontro e resolveu voltar para São Paulo. E nesse evento específico teve um surto e se drogou, né? Então não dá para dizer que porque a pessoa... Lógico. Ele não é esse usuário contumaz de droga, ele continua trabalhando, ele teve convites para trabalhar fora do Brasil, ele é um defensor, enquanto a Suzane se movimenta para tirar o sobrenome von Richthofen da certidão de nascimento dos documentos, ele luta pela... ele honra o sobrenome da família. Ele não é esse garoto, o livro esclarece muito isso, ele não é esse garoto drogado, nunca esteve na Cracolândia. Sim, uma coisa curiosa que você abordou aí no filme, né? É Manfred, o pai? Manfred. Ele tem uma personalidade assim, a mãe era mais tranquila e ele bebia muito, assim, ele era um cara que parecia assim, Sim. mais agressivo. Qual que era o perfil do pai dela? Tinha alguma coisa que ele já fez com a Suzane, sei lá, na adolescência? Tem alguma coisa relatada ou não? Olha, na minha pesquisa, eu não concluí que ele tem uma personalidade agressiva. Eu acho que você não pode dizer que uma pessoa é agressiva se ela teve alguns rompantes de agressividade, que eu acho que qualquer um tem em algum momento, né? Ele gostava de tomar um uiscão no filme? Ele tomava uísque. Sabe, eu fico assim meio receoso, porque aí tu começa... Quem bebe uísque é agressivo. Exato. Quem fuma maconha é assassino. A nossa tendência é justificar algo que a gente não consegue entender. Muito simples, porque eu acho que a Emílio, Suzane... você colocar... Realmente ele bebia Não, ela socialmente. vendeu essa personalidade do pai pro filme, numa das versões. Na que versão falava, do Daniel. Meu pai não gosta de você. Então ela criou essa... Na versão dele. Na versão dele. Criou essa narrativa, né? Sim. Tem duas coisas que me incomodam no filme. Essa dele mostrar o Manfred de forma muito agressiva, como se... Isso é muito perigoso, porque quando você pinta a vítima como agressiva, como alcoólatra, você induz a pessoa a concluir que então que ela... Não que ela mereceu, mas que ela pavimentou um caminho para terminar daquele jeito. E isso me incomoda um pouco. E pintar a Dona Marísia como bissexual, que o filme ele deixa isso de forma bem clara, né? E como eu sabia que isso era uma versão da defesa, porque o que o filme, qual é o maior erro do filme, na minha opinião? É que o filme ele se baseou no depoimento que eles deram no tribunal do júri. Para quem entende do direito criminal, a gente precisa explicar uma coisa. A Suzane e os irmãos Cravinho, quando eles cometeram um crime, eles foram o primeiro investigado. Abriu-se o inquérito e o delegado colheu depoimentos. Nessa fase, o depoimento era cristalino, era a realidade dos fatos, porque estava muito quente. Então, eles não se acusavam mutuamente. A Suzane confessou dizendo, entre aspas, segundo a delegada, segundo o que está escrito no depoimento, eu sou uma pessoa horrorosa, eu matei meus pais. E ela só confessa... Porque eles estão dando depoimentos em salas separadas, ela só confessa depois que a delegada... Depoimentos simultâneos em salas separadas. A delegada traz o depoimento do Daniel, o Christian confessou primeiro, depois que o Christian confessa, o Daniel resolve confessar também para o irmão. Ela abriu o jogo. Para o irmão não ir para pagar pelo crime sozinho, e ela traz, olha, Suzane, não precisa mais você confessar nada que... O Christian e o Daniel confessaram. Ela nem acredita na delegada. Ela diz, posso ver o depoimento? A delegada conta que ela pegou uma caneta, marcava as coisas que ela achava que era daquele jeito e não era. E logo em seguida ela conta como foi. Quando isso vai para o tribunal do júri 4 anos depois, que é onde o filme se baseia, aí já entram advogados e não são quaisquer advogados. Muita grana são envolvida. Os melhores advogados que atuavam em São Paulo, participaram dos dois lados, inclusive como assistentes da acusação. Então, o que acontece? Aí é tese de advogado. O advogado ele vai criar uma tese, ele vai criar uma história para poder... fazer com que, já que eles são réus confessos, para fazer com que eles tenham a menor pena possível. Aí, tese de advogado, a gente chega à conclusão que quem acabou escrevendo o roteiro dos filmes foram os advogados. Sim. Porque desprezou a fase de inquérito. Ô, Ulisses... mas também o filme, né? O filme, ele meio... qualquer desses filmes que a gente vê, eles são meio baseados, porque ele tem que... adaptação. Ele tem que dar aquela característica de filme para... É difícil você contar uma Mas aí vai no historinha. diálogo, né? Eu acho que a história central ela não tem como ser adaptada, porque a sinopse é o seguinte: um casal que se apaixonou, viviam uma paixão louca e decidiram matar os pais dela para poder... Ela dizia que ela precisava se libertar.
Tem uma coisa incrível que o filme também ignora, que a Suzane, ela estava cursando direito, né? Então, quando os advogados apresentam para ela as qualificadoras do crime, uma delas era motivo torpe. Aí ela disse assim, não, você tem como tirar essa qualificadora motivo torpe, porque o motivo não foi torpe, porque eu só matei meus pais meu pai e minha mãe, porque eles se puseram entre o meu namoro e o do Daniel. Ou seja, se eles não tivessem sido contra, eles não teriam morrido. Ou seja, isso é muito absurdo. Lógico. Não tem... Sabe onde tu vê que derrete essa coisa de quem manipulou quem? E tu sabe uma outra coisa, só que eu lembrei agora também, que fica de fora no filme, que inclusive como é a introdução do filme, eu achei que eles fossem explorar. O filme começa com o policial entrando, recebendo a chamada e entrando na casa e vendo... se deparando com os dois cadáveres em cima da cama. A Suzane e o Daniel, do lado de fora, eles tinham dito para o policial que tinham entrado ladrão dentro da casa. Essa era a ideia deles. Entrou um ladrão e eu não sei o que aconteceu. Porque eles forjaram uma cena de latrocínio. Quando o policial sai de lá, que ele vê os dois cadáveres, ele vai avisar a Suzane, olha, os seus pais estão mortos. O que a Suzane faz nessa hora? Segundo o policial, ela ainda faz um coque no cabelo, ela enrola, arregaça as mangas e diz assim, quais as providências a tomar agora? O policial fala, cara, acabei de falar que teus pais estão mortos. Ela não reage como quem perdeu o pai de forma violenta, supostamente por um assalto. Eu vou ter que fazer um break. então Ó, deixa eu falar sério agora aqui pra vocês. Saiu agora esses dois filmes. Sim. Acho que é a Amazon. Amazon Prime. Amazon Prime. O livro aqui, esse livro aqui eu já li. Esse aqui você lançou faz o quê? Foi início de 2020. Esse livro aí, ó, que vocês estão vendo, quem está no rádio agora, é a Suzane, Assassina e Manipuladora. Esse livro é muito completo, muito bom e a leitura é muito legal. Eu acho que você deveria ler o livro, ou então assiste o filme e lê o livro depois, ou vice-versa. Eu não vi esses filmes ainda. Eu não vi. Eu também ainda não vou ver. O filme eu não vi, então não sei avaliar. Esse livro aqui é muito bom. Eu vou fazer um break rapidinho. Nós vamos fazer um break pra rede. Tem um recado, não é isso? Tem um recado, a gente volta. Tem um recado aqui. Do quê? Ah, então é direto? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o recado e aí a gente vai pro break e depois a gente volta aqui, porque ainda a gente vai falar da Matsunaga. E ainda tem... Boa. A Matsunaga botou o carro pra vender. Isso, tem a Matsunaga aqui, ó, que também já tá na rua. E tem também aqui, ó, o Flávio Augusto. O da Matsunaga tá saindo agora. Essa série aqui também passou Netflix. na TV, que foi um documentário. E esse livro aqui, esse eu não li ainda, mas eu vou ler. Vou pegar ele e vou ler esse final de semana. da Suzane. Os segredos que o documentário não revelou. Tá aqui, ó. É isso aí. Então, vamos ao recado, o recado do Pancadão, tá? Então vai lá, pode rodar. Sabia que para andar com uma supermoto por aí, você não precisa comprar uma? Isso não existe, Bottini. Existe sim, basta você ganhar uma supermoto. É o Pancadão de Prêmios que voltou, agora sorteando várias motos Himalayan. Demais, hein? E como eu concorro, Bottini? É só acessar o site e participar. Imagina só você desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade. Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob. Muito bem, está aí o recado do Bottini, do Pancadão, participe e agora vamos para a rede, vamos fazer um break da rede, na sequência a gente volta, mas na Panflix a gente continua aqui o nosso papo. Vai lá, Reginaldo! Morgado até pergunta. Muito bem, vai lá, Morgadinho. Morgato. Ô, Ulisses, deixa eu te perguntar, quando você faz investigações como essa, qual é o nível que você... do seu nível de envolvimento, onde você deixa afetar, porque a gente, né? A gente... Sentimentos. Os sentimentos, porque você vê assim um caso bárbaro, até onde você consegue se envolver ou não e deixar pra lá, falar assim, isso aqui não me afeta.
Como que é? Conta um pouco. O da Suzane não me afetou em nada. Eu consigo manter um distanciamento porque eu trabalho há muito tempo cobrindo grandes crimes. Então, é muito assim, sabe aquela frieza, entre aspas, aquele distanciamento que o médico tem que ter, porque imagina um médico que fica dando notícia ruim para familiares. Então eu tenho esse distanciamento. Até porque a gente já vive as emoções do nosso dia a dia, da nossa própria vida, não dá para misturar. Mas eu te confesso que não da Elise Matsunaga, eu tive um abalo emocional grande, porque tem uma personagem do livro, porque o livro da Elise Matsunaga, ele segue muito a linha da Suzane. Não conta só a história da Suzane, o Emílio até estava elogiando isso. Ele conta a história de outros personagens que cruzaram a vida da Suzane e do Daniel, dos irmãos Cravinhos. Na Elise, para não repetir, que no livro da Suzane é a vida de presidiário, da Elise, para não repetir, eu conto história de prostitutas, de garotas de programa. E tem uma garota de programa de luxo que ela estava me ajudando muito na pesquisa. Só que aí, quando eu parei as entrevistas que aí eu fui começar a escrever, por uma questão estratégica, também eu paro de ter contato, né? Para ficar claro que era contatos profissionais. Só que aí, quando eu gravo tudo, quando eu fui ouvir a fita, a gente tinha feito uma entrevista num café ali na Oscar Freire e tinha muito barulho e eu não conseguia ouvir algumas coisas que eram importantes. Ela dizia, eu abri, contando as histórias com os clientes, eu abri uma garrafa de espumante, marca tal, só que aí quando a marca é importante, o detalhe é importante, e dá um barulho de uma moto que passa, eu não conseguia, 8 meses depois da entrevista. Aí eu entrei em contato com ela, aí ela não respondeu o WhatsApp, aí eu entrei em contato com a outra garota que tinha me apresentado ela, falei, eu tô tentando falar com a Penélope e tal. Ela disse, nossa, tu não tá sabendo, ela se matou. Nossa, velho. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei, caramba, como ela se matou? Aí eu procurei a mãe dela estava super abalada, apesar de já fazia mais ou menos uns 4 meses. E ela me falou, ela me disse que estava te ajudando a fazer um livro, inclusive ela estava muito orgulhosa disso. Aí só que a mãe ficava muito abalada de falar da filha. Que ela nem sabia que ela era garota de programa. Para ela era uma modelo que fazia... Ela fazia uns painéis ali naquelas bancas do Oscar Freire. Aí a mãe me deu o diário dela. Cara, quando eu vi esse diário, aí a história dela tá completa. Aí que aí mostra por que ela se matou. Caramba. Ela tava num processo de depressão profunda. Ela usava as entrevistas que eu fazia com ela como um respiro, que ela dizia que era o melhor momento do dia dela. Então, assim, ela se sentia útil colaborando com o trabalho de reportagem. Esse eu fiquei, assim, bem abalado. Mas aí, depois que eu botei no livro, conversei muito com a mãe dela, aí... Te deu uma aliviada. E você sempre cultivou interesse em investigar, esmiuçar esses casos de mulheres assassinas, ou isso despertou por acaso em você? E além disso, você consegue traçar alguma diferença marcante entre crimes hediondos cometidos por homens e mulheres? Tem alguma diferença no modus operandi entre eles? Eu sempre fiz, quando eu trabalhava, eu fazia muito na revista Veja, na revista Época, agora no Jornal Globo, eu faço muito crime, assim, crimes de repercussão. Então eu fiz, por exemplo, lá no Mato Grosso, o crime daquela menina Isabela, em que uma adolescente matou a outra com um tiro no rosto. Eu fiz daquele delegado aqui no interior de São Paulo que matou aquela modelo que teve, que até hoje não se sabe, né, que morreu lá no embate com aquele delegado de polícia, com o Beliskin. Então, assim, o livro, ele é muito, assim, um pontinho fora da curva. Eu comecei fazendo o da Suzane achando que eu ia fazer só a Suzane. E o livro da Suzane nasceu muito por acaso. O meu chefe lá na revista Veja, eu tinha um chefe na revista Veja, que ele tinha um fetiche, assim, pela Suzane. Eu quero botar a Suzane nas páginas da revista. E eu ia, pesquisar, não tinha um gancho para falar dela. Então, era pauta. Né? Era pauta. Então, eu consegui esse gancho que ela estava saindo pela primeira vez da cadeia, da penitenciária, e ali eu comecei a pesquisar. Nessa pesquisa que nasceu a ideia do livro, e o livro fez muito sucesso. Por acaso, eu estava acompanhando a última saída da Suzane antes de eu fechar o livro, e eu vi saindo a Elise Matsunaga da cadeia. E a Elise saiu da cadeia pela primeira vez, as mulheres começaram a bater palma para ela. Eu fiquei, cara, por que estão batendo palma para ela? Muito bem, estamos de volta aqui para você que está acompanhando a Jovem Pan pelo rádio, pela rede Jovem Pan. A gente estava batendo papo aqui na Panflix com ele, jornalista. Ele tem 25 anos de profissão, já trabalhou na Folha de São Paulo, agora ele escreve no Globo, na Veja. Tem 3 prêmios S, Zuzu. Caraca. O cara não é fraco, não. E só a questão tá aqui o Ulisses.
que está aqui lançando para você o livro da Elise Matsunaga. Saiu agora. Você já viu aqui o documentário que saiu, acho que na Netflix. Da Elise Matsunaga, e tem aqui também os segredos que o documentário não revelou. E tem este outro livro, que já tem 3 anos. 3 anos, tudo isso 3 já? anos, está na lista dos mais vendidos da Esse Veja. aqui é um dos mais vendidos da Veja. Ele está pegando agora de novo, porque tem aquela... O filme. Mas se você ler o livro, você vai ter muito mais e só faltou aspectos das histórias que estão envolvidas. Perfeitamente. Esse livro dele é muito legal porque é um jornalismo detalhado, que investigativo. tem diálogos e tem também... É literário, é uma leitura gostosa. Pode comprar esse livro, que é bom. Que você vai entrar aqui no mundo tanto da Elise. Um segundo, só faltou se você consegue notar, Ulisses, uma diferença marcante entre homens e mulheres que cometem esse tipo de crime. Para não entrar numa discussão que eu não acho saudável, se é do homem, mulher, porque tem muito isso. Se não fosse a Suzane, se não fosse a Elise, seria o Marcos. O que tem são criminosos. Eu acho que a mente criminosa, ela tem a perversidade. Não é a perversidade como um adjetivo, é como uma patologia mesmo. Então, é uma área do cérebro que dá ali um curto-circuito que não tem gênero. O que faz o que eu percebo é que hoje se noticia muito mais os crimes de feminicídio, mas isso não quer dizer que as mulheres também estejam deixando de cometer crime. Então, se a gente entrar nessa seara de gênero, a gente começa a querer achar... Mas o documentário da Matsunaga, ele deixa meio... Sim. Ele dá um toque... Um acordo. Mas aí eu preciso dar uma informação aqui para vocês exclusiva. O documentário da Netflix foi idealizado pelos advogados da Elise. Exatamente. Então era uma peça de... uma defesa. Uma peça de para ela defesa. se aproximar da filha. Para ela se comunicar com a filha. Perfeito. Então é natural que saia... E no livro não tem esse viés. Não. Então, esse é o livro. Você quer assistir? Essa série também fez sucesso, hein, da Matsunaga. É boa. São 4 episódios. Compre o livro para você poder comparar. Boa. Eu sei que pouca gente gosta de ler. Não tem paciência. Pouca gente gosta de ler. Mas ele escreve bem mas é uma leitura que você vai passar fácil aqui. Ulisses, você tá falando dos personagens e aqui a gente já abordou aqui no programa, mas você coloca na capa, né, a Suzane Richthofen e você não se comunicou com ela, você não teve uma entrevista exclusiva. Não te dá um pequeno medo, uma toba na mão, assim? Não, de coração mesmo. Porque o trabalho dele, cara, é muito corajoso. Porque o cara tá mas é aqui, ó. Você tá brincando comigo. Nesse aqui, o que acontece? Ele vai no universo dela. Perfeito. Então, ele tá falando. Ele vai da história, lá do interior. As prostitutas de Curitiba. M-Class que o Sam me conhece. Mas enfim. Você foi no M-Class? Não é não, é assessoria, incrível, mas elas gostam, incrível. Então, o personagem, né, que tá envolvido nisso, você conta a história através da sua reportagem. Sim, do universo em volta. E como é que você chega, né? Por que você não chega especificamente no cara que meteu? Porque se eu estiver fazendo a sua biografia, não me interessa te ouvir. Por quê? Porque você vai falar só o que é bom. A gente auto-homenagem. Mas aí se eu for atrás das tuas ex-namoradas... Meu Deus, peço até pra você não fazer isso. Tem uma coisa incrível que muita gente pergunta, que tem muito a ver aí com o que você está falando, é que ela, por exemplo, a Suzane, no início, ela não gostou do livro. Mas aí o livro, no universo prisional, nesse microcosmo, ter um livro empresta respeito e notoriedade pro criminoso. A Suzane bate no peito. Eu tenho um livro, você tem? A Elise, eu fiz uma live ontem com a advogada, com a doutora Juliana Fincati Santoro, que é advogada das causas cíveis. Ela me disse que a Elise leu o livro e gostou do livro. Então, mas Ulisses, pediu uma dedicatória. Uma crítica que, não a você especificamente, mas que pode ser feita em geral, é que se romantiza muito criminosos. Então, há quem diga assim, a pessoa vai matar alguém, um bandido vai falar, olha, eu quero ficar famoso que nem a Elisa, vou ter filme, Netflix, isso, livro. Você não acha que pode, eventualmente, fazer um serviço? Glamorizar um crime. O psicopata adormecido aqui. Olha, eu acho que uma pessoa cometer um crime
dessa envergadura para se tornar famoso, eu acho Tem muito maluco no mundo, mas hein? isso aí não, desculpa, aí essa pessoa precisa de tratamento, né? O que eu acho é o seguinte, existe um complexo de vira-lata aqui no Brasil e a gente relutar em consumir esse tipo de literatura porque é um criminoso. Muita gente equivocadamente pensa que elas ganham com o livro, com o filme, elas não ganham um centavo. Aí eles ficam reclamando, uma assassina, matou o pai, matou o marido, esquartejou, mas aí eles consomem os livros do serial killer americano. Você vai lá na lista dos mais vendidos, Dexter. tá lá os... Porra, tem um documentário. Gosto do Porra, Dexter. Vocês viram o documentário? Eu adoro. Ted Bundy. Ted Bundy é maravilhoso. Isso é doido. É um sucesso. Não, da bomba, né? É porque você quer entender. Charles Manson. Pô, todo mundo aqui é ser humano. Sim. A gente quer entender. Tem a curiosidade. Por que alguém chega? Em universos que a Tudo gente bem. não vive, Pode né? falar que é curiosidade mórbida, pode usar qualquer É muito coisa. simplista. Mas achar. O que a pessoa. O que um livro desse, principalmente o da Elise, eu tenho mais orgulho do livro da Elise Matsunaga do que o da Suzane. Primeiro que eu já estava. Era o segundo livro, eu já estava assim. Mais preparado. Exatamente. Mas o livro da Elise, ele mostra os caminhos que levam uma pessoa a fazer o que ela fez. Isso. Porque fica parecendo que essas pessoas são do outro mundo, não. Essas pessoas, elas estão no meio que No a gente nosso vive. ambiente. Exatamente. Precisa ver os traumas que a pessoa passou, os desequilíbrios emocionais que a pessoa teve, os gatilhos que foram despertados nessa pessoa, o tipo de adversidade que ela teve ao longo da vida para poder ela construir essa personalidade capaz de fazer o que ela fez, de dar um tiro na cabeça do marido e depois esquartejar. E você acredita na ressocialização de um cara assim? Ou você acha psicopata. que não tem? O doutor, ele fala que não tem. Você acredita? Acredito. Eu acredito na ressocialização da Elise, porque, inclusive, eu tinha uma assessoria do Dr. Alvino de Sá, que infelizmente ele morreu um pouquinho antes da pandemia. Ele me ajudava muito, ele é um puta psicanalista, assim, ele estuda a mente de criminosos, ele fez um trabalho muito grande sobre a mente da Suzane von Richthofen. Ele dizia uma coisa assim que era muito interessante, que eu tinha esse medinho assim, nossa, matou o pai a paulada, não sei o quê. Ele dizia assim, não, mas tu tem que meter na tua cabeça o seguinte, ela matou o pai dela, os pais dela a paulada. A Suzane, a Elise matou, esquartejou o marido dela. Você tinha que ter essa preocupação se ela estivesse fazendo isso com o marido de outras pessoas e a Suzane com os pais de outra pessoa. Sabe de quem você tem? Esse tipo de crime, para ele ocorrer, ele precisa de uma engenharia muito grande, ele precisa de uma relação afetiva, de trauma, o que são crimes passionais. No da Suzane tem herança em jogo, eu não tenho nada para deixar para ela, então acho difícil ela me matar. No caso da Elise, então, não case com ela. Tipo... Agora, você tem que ter medo de latrocida. Aquele cara que sai para roubar o teu celular ali na calçada, que se você reagir, ele vai dar um tiro na cabeça, esse cara vai preso, ele sai e vai cometer o crime de novo. Traficante, por exemplo, quem tem o crime como profissão, aí sim, você tem que ter medo. Mas crime passional, mulher que mata esposa... É só não casar com ela. E para completar a trilogia das mulheres assassinas, você teria interesse em contar um pouco sobre a Ana Carolina Jatobá, do caso Isabela Nardoni? Então, eu não tenho interesse por hora a falar da Ana Carolina Jatobá, até porque quem matou ali, na verdade, foi o Alexandre Nardoni, né, que jogou a criança lá pela janela. Mas a próxima mulher da trilogia é a Flor de Lis. Flor de Lis. Eu comecei a pesquisar. Flor de Lis, também deputada, é uma história, hein? pastora e assassina. Ela pediu Muito direito à visita íntima. Muito Nossa bem. Senhora. Eu queria falar, posso falar só uma coisinha? Claro. Antes? Que aí quem quiser material extra, fotos, tem as fotos que a Elise Matsunaga exibia no Masterclass, tem o perfil no Instagram Mulheres Assassinas. Tem vídeo, tem vídeo, tem lives. Que é um Instagram, né? O Instagram, a gente faz sorteio de livro semanal lá. É o Instagram do livro. O Instagram da trilogia, Mulheres Assassinas. Então, Mulheres Assassinas. O primeiro foi a Suzane, tá aqui na minha mão. O segundo, a Elisa, tá no Netflix, tá em todos os canais aqui, ó. Aproveita essa leitura aqui, é boa. Você vai entender mais esse caso do que simplesmente um filme, porque o filme é muito mastigado, né? Sim, muito mas mastigado. eu também Perto do livro, o filme é muito mais rico em Mas eu detalhes. preciso também reconhecer que o livro alavancou a Suzane. Hoje a Suzane está vendendo mais. A Elise vende bem.
Tá vendendo bem. Teve o seriado, a Elise. A Elise tem uma coisa interessante que ela colocou a TR4, a TR4 que ela usa para desovar o corpo do marido, ela colocou para vender agora. Caramba. O carro ficou parado, tem 10 mil quilômetros rodados. Que loucura. Ela botou pra vender. Único dono. Único dono. E tu sabe uma coisa incrível? E uma mala, e vai 3 malas. Quanto Sabe uma foi? mala O carro tá ampla. A inteiro. advogada Tá vendendo falou inteiro, que é. o telefone congestionou. Tem pessoas que colecionam. E quanto É vale? desmanche que quer comprar o carro. E quanto vale o carro? Muito bem. Entendeu? Ulisses, você é um craque, cara. Muito Parabéns. obrigado. Parabéns pelo seu Nossa, trabalho. Chuck Norris. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Mais uma vez a gente indica aqui uma leitura bacana. Ler sempre é bom. E com esse assunto que está todo mundo É muito comentando. legal. E você vai ter na discussão aí com teus amigos, tal, você vai ter muito mais elementos para colocar na discussão, tanto do caso da Suzane como da Matsunaga. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Muito bem. Da E hora. tem também lá o @Mulheres Assassinas. É um Instagram que tem fotos do M-Class. Lembra do M-Class? Lembro. Marcos. Chiesa. Bonitinho, já Mas, marquei lá. aí eu comi o dinheirinho bonitinho, não lembro. Comeu dinheirinho. Eu tava de boa. Mas ia Muito eu bem. e nego